Vamos conhecer agora os novos campos de formulário do HTML5. Isso é extremamente importante, por quê? Porque basicamente a gente usava campo de texto para qualquer informação que fosse ter de certa forma texto, por exemplo, e-mail. O e-mail é e-mail. Adriano, mas não é texto, não tem caracteres especiais? Tem. Só que agora a coisa está diferente. Se você coloca que o tipo de campo é e-mail, você não precisa nem fazer validação. O próprio navegador vai detectar que é e-mail e vai falar, ó, isso aqui não é e-mail válido. Alguns navegadores ainda não se acostumaram com isso. Mas a ideia é que a gente tenha isso tranquilamente funcionando e que em muitíssimo pouco tempo a gente não precisa se preocupar com validação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um form action. Vou colocar sem nada aqui. Vou colocar o name form 1. E aqui eu vou colocar o input, tá? Input type. Eu vou começar pelo primeiro tipo, telefone, tá? Bom, telefone é telefone, tá? Deixa eu colocar aqui name, vou colocar aqui tel 1. Value, eu não preciso colocar necessariamente alguma coisa. Perceba que quando eu venho aqui, ó, alguns navegadores vão conseguir validar, outros definitivamente não vão. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, o Opera. Vamos fazer um teste aqui no Opera. Ó, passou tranquilamente, tá? Não se preocupe que alguns navegadores não vão detectar muita coisa, digamos assim. O bacana é que você pode... Duas vantagens em relação a esses novos elementos de HTML5. Primeiro, se você queria criar uma formatação só para o campo search, por exemplo, só para o campo de busca, qual era o problema quando a gente queria ter esse estilo personalizado? A gente acabava afetando o text também, então a gente tem que sair criando classes. E agora eu posso formatar só pelo tipo telefone, só pelo tipo search, entre outros. Tá? A segunda vantagem é que quanto mais os navegadores evoluírem, menos validações a gente vai precisar fazer. Eu tenho aqui o tipo de campo telefone. Eu tenho o tipo search. Não muda nada, é o mesmo campo de texto. A única diferença é que ele é search, então eu posso criar um CSS específico para ele. Eu não sei se você lembra, caso você não tenha feito o curso de CSS, a gente consegue criar, por exemplo, regras específicas do CSS para tipos. Então, por exemplo, se eu coloco aqui desse jeito, eu estou criando a regra que vier aqui, vai ser uma regra para o tipo input, para o campo input do tipo texto. Mas agora eu posso criar para o tipo search. Então, por exemplo, eu posso definir aqui, ó. Se você não fez o curso de CSS3, o focus é o evento quando a gente clica no campo. Então, eu posso dizer aqui que quando clicar no campo do tipo search, ele fique amarelo. Deixa eu fazer um teste aqui. Bom, aqui não reconheceu. Deixa eu fazer um teste aqui. Aqui também não reconheceu. Não tem problema. Então, se for do tipo search... tá. Deixa eu só fazer uma pequena mudança. Eu não salvei o HTML, tá? Ó. Reconheceu sim. Então, quando eu clico aqui, ele fica amarelo. Quando eu clico fora, ele não fica. Deixa eu ver se o Opera vai reconhecer. Também reconheceu. Legal, então o search, ó, já coloca o cantinho arredondado, já fica até mais bonitinho. Então isso facilita bastante. Outro exemplo, outro tipo de campo, a gente tem o e-mail. Bom, acho que dispensa comentários. Se você vem aqui, eu tenho um campo do tipo e-mail, coloca aqui, deixa eu ver. Ok, foi. Deixa eu ver se o Chrome vai, deixa eu atualizar aqui. Ó, o Chrome já valida, né? Ele fala, por favor, entre com o endereço de e-mail. O nome está em inglês porque eu estou usando a versão em inglês do navegador. Mas se tivesse em português, ele ia aparecer em português. Então aqui no Chrome, se eu colocar o tipo de campo e-mail, eu já não preciso fazer validação. Bacana? Prosseguindo, a gente tem outro campo chamado URL, que é específico para URLs, para site, etc e tal. E
Nós temos alguns campos para data e hora, que são bem interessantes. Por exemplo, a gente tem um date time, data e hora. Eu tenho somente date para data. Eu tenho para mês. Você deve perguntar, poxa, mas para que seria o mês? Eu posso precisar criar um relatório e o cliente precisa escolher qual mês ele quer o relatório, de qual mês ele quer. Então isso seria fundamental. Semanas, pode servir para hotéis, pode servir para uma série de coisas. Eu tenho time, ok? E eu tenho date time, local. Por quê? Porque a hora, por exemplo, o cara está fazendo uma compra no site da gente, ele pode estar em algum país da Europa e a hora local dele é uma, a hora da gente é outra. Então eu posso querer pegar a hora dele. Então, se ele está, vamos supor, se ele está no Japão, isso é um caso bem verídico, a gente tem brasileiros, alunos brasileiros que moram lá. Então o cara comprou 12 horas depois, pô, como é que ele comprou no futuro? Então você pode ter essa necessidade. E eu tenho um number, deixa eu só mostrar uma coisa aqui sobre o date time. Deixa eu colocar aqui só o date. Eu vou atualizar aqui. Ó, quando você clica, ele já mostra o calendáriozinho. Você não precisa mais de um componente ou de uma biblioteca para fazer isso. O próprio navegador já faz. Deixa eu ver se o Opera vai fazer também. Ó, o Opera também fez. Bacana, show de bola. Além do date, a gente tem de todos esses, na verdade, né, de datas e horas que eu mostrei, eu tenho um number específico para número. Eu tenho o range. O range é bem legal. Deixa eu mostrar ele aqui. Deixa eu ver se o Chrome vai reconhecer. Reconhece, ó. A gente cria uma barrinha com ele, tá? E eu tenho ainda mais um campo que é o color. Deixa eu salvar. Totalizando assim 13 novos campos. Ó. Se você abrir isso aqui no PC, ele vai abrir diferente. Ele pega do próprio sistema operacional. E aí você escolhe uma coisa e seleciona. Bacana?